Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Para quem não me conhece, está entrando no canal pela primeira vez, eu sou o professor Márcio e trago mais uma questão de geometria plana para nós discutirmos aqui. Antes de começarmos, gostaria de convidar a você a se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações e deixar o seu like caso você goste da videoaula e compartilhe o máximo que você puder. Assim você vai estar nos ajudando, fazendo com que o canal sempre esteja aí ativo com novas questões para todos aí. A questão é a seguinte: eu quero calcular a área desse trapézio ABCD. Ele foi dado o seguinte, foi dado a base maior, a base menor, e foi dado um lado oblíquo. Perceba que este trapézio não é um trapézio, assim, digamos assim, muito palatável para se aplicar a fórmula, não. Nós temos que usar de artifícios, né, da geometria, que a geometria nos permite usar, para nós encontrarmos a área deste trapézio, que ele tem duas... O trapézio, a característica principal é ter bases paralelas, base maior e base menor. Agora, os lados, eles podem ser oblíquos congruentes ou oblíquos não congruentes. Ó, esse lado é oblíquo, esse lado é oblíquo. Eles não têm a mesma medida. Tá? É muito perceptível isso, certo? Então, como é que a gente vai proceder para resolver essa questão? Eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo e tente resolver e depois confira o modo com o qual nós procedemos aqui à resolução. Bom, vamos à resolução desse exercício, que é achar a área desse trapézio. Bom, nós não temos altura. A área de um trapézio, vou colocar a área do trapézio ABCD. Nós já sabemos que um meio, né? Ou seja, é um meio multiplicado pela soma das bases, né? Base maior mais base menor, vezes a sua altura. Essa é a fórmula tradicional da área do trapézio. E vocês podem perceber que a gente não consegue aplicar essa fórmula. Por quê? Porque nós temos a base menor, temos a base maior, que é 4 centímetros, a base menor, que é 1 centímetro, mas nós não temos a altura deste trapézio. Bom, o caminho a se seguir aqui é o seguinte: vamos traçar um segmento do tamanho de CB ou BC que seja paralelo a CB ou BC. Então ele vai ser paralelo. Nós vamos criar aqui um paralelogramo, certo? Vou tentar fazer aqui. Bom, construímos um paralelogramo no qual essa medida aqui é 2 centímetros. Essa medida aqui, que eu vou chamar aqui de um ponto A, B, C, D, um ponto E. Vou chamar de um ponto E aqui. Agora perceba que nós temos um paralelogramo aqui, porque o paralelogramo tem dois lados paralelos, os 4 lados são paralelos e congruentes, tem a mesma medida, ó. Se esse lado é paralelo a este, né, e mede 2 centímetros, certamente essa medida é projetada aqui, ó. Então aqui eu tenho 1 centímetro. Tudo bem? Beleza.
Como de C até D é 4, a gente conclui, e eu acabei esquecendo de colocar o seguinte, que a medida AD mede 3, tá, pessoal? Isso é um dado do problema. A medida, isso aí foi dado no problema, que de A até D mede 3 centímetros. Então, olha só, os dados que foram feitos no problema, do C até o D mede 4 centímetros, do B até o C mede 2 centímetros, do A até o B mede 1 centímetro, e do A até o D mede 3 centímetros. E aí pede-se para calcular a área do trapézio. Procedimento. Traçamos uma paralela ao segmento BC, em sendo paralela, ela vai ter a mesma medida, né? Tem a mesma medida, pois parte de um ponto, né? Que está exatamente o ponto B. E aí nós vamos ter aqui, ó, o segmento CE e o segmento AB tem a mesma medida também, assim como o segmento AE e o segmento BC. Tudo bem? Então aqui mede 2 centímetros também, certo? Daí a gente conclui o seguinte, se aqui mede 1 centímetro e de C até D mede 4, nós podemos concluir que aqui mede 3 centímetros. Opa, já começou a melhorar. Note que nós construímos aqui um triângulo isósceles, e o triângulo isósceles ele tem propriedades interessantes que nos permite calcular com muita facilidade a área dele, por exemplo. Nós conseguimos encontrar a área desse triângulo com muita facilidade, bastando para isso projetar a altura aqui, ó, e aí nós sabemos que a altura, deixa eu colocar aqui mais ou menos aqui para não... A altura de um triângulo isósceles, ela é bissetriz e ela passa pelo ponto médio, formando um ângulo de 90 graus, né, pessoal? Lógico que ficou totalmente desproporcional o desenho aqui, né? Que o desenho ficou horrível, mas acredite, este triângulo sendo isósceles, esse triângulo é igual a este, ele é congruente, ele tem a mesma medida, tá? Haja vista que a base foi dividida ao meio, aqui é 1 e aqui é 1. Eu tenho a altura, podemos olhar para este triângulo aqui, ó, para o triângulo, vamos colocar um F aqui, ó, um H. Podemos olhar para o triângulo AH, ficou um pouquinho embolado aqui, né? Segmento todo AE mede 2 centímetros. Então, a altura divide a base ao meio, fiquei com 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá. Os dois triângulos têm a mesma medida, são congruentes. Cabe-nos encontrar a altura desse triângulo ADE. Vamos calcular a altura aplicando o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí nós temos que h ao quadrado, eu resolvi aqui direto, mas podemos colocar 3 ao quadrado. Vamos resolver agora. H ao quadrado mais 1 é igual a 9. H ao quadrado
é igual a 9 menos 1 h ao quadrado é igual a 8. Logo, h é a raiz de 8. E aí você tem que saber decompor aí esse 8 e tirar do radicando que tem que tirar. H é 2, raiz de 2. Note o seguinte, que a área deste triângulo aqui, ó, olha a área deste triângulo aqui, ó. Vamos focar na área deste triângulo. A área do triângulo, deixa eu tentar colocar aqui embaixo, deixa eu ver se está dando para ver o vídeo. A área do triângulo ADE é a base mede quanto? 2. Vezes a altura mede quanto? 2 raiz de 2. Isso dividido por 2. Portanto, a área do triângulo ADE é igual, posso cancelar aqui, né, pessoal? 2 raiz de 2 centímetros quadrados. Essa é a área do triângulo ADE. Mas perceba, nós queremos achar a área do trapézio, tá? Que não é isósceles, né? É um trapézio oblíquo, né? Então, ó, vamos construir a altura do trapézio que vai coincidir também como sendo a altura do nosso triângulo ADE. Por quê? Porque um triângulo ele tem 3 alturas, certo? Então, se eu construo a altura do triângulo ADE, eu não construí todas elas, eu construí uma. Eu posso construir outra. Então, ó, vou construir outra altura aqui, ó, que será diferente, porque vai estar relativa. Nós construímos uma altura relativa à base AE. Agora estamos construindo uma altura do triângulo que é relativa à base o quê? A base DE. E a altura sempre é perpendicular, né? Perceba que a área do triângulo ela não modifica, apesar disso, de eu ter traçado essa altura, essa outra altura aqui, né? E elas não são iguais, né? Vou chamar ela de H1. Então, qual é a área do triângulo ADE? A área do triângulo ADE é a base. A base que eu estou me referindo é relativa à altura aqui, ó, a altura relativa à base. A base que mede 3 vezes a altura, que eu vou considerar a altura. Perceba que essa altura, ela é a altura do trapézio, do nosso trapézio. Porque a altura do trapézio não parte do vértice e vai perpendicularmente à base paralela, né? Então, ó, essa altura aqui também ela é a altura do trapézio. Se você acha essa altura, você está achando a altura do trapézio. Então, 3 vezes é a base vezes a altura, chamei de H1, sobre 2. Tá, Márcio, você não saiu do lugar, né? Não saí do lugar, mas perceba que essa área aqui é exatamente igual a essa. Com essa aplicação, ó, a área do ADE é a base, e a base que eu tive como referência foi o segmento DE,
eu tracei uma altura aqui, ó. A base é o DE, continua sendo um triângulo aqui, ó. Estou achando a área do triângulo ADE. Então, base 3 vezes a altura H1, que é, na verdade, a altura do trapézio. Ok? Então, fazendo a substituição, perceba que nós já temos a área do triângulo ADE. Quem é? A área do triângulo ADE é 2 raiz de 2. Então, 2 raiz de 2 é igual a 3H1 sobre 2. Podemos fazer aí o produto dos meios igual ao produto dos extremos. E aí a gente vai encontrar 3H1 igual a 4 raiz de 2. H1 é igual a 4 raiz de 2 sobre 3. Opa, esse H1 refere-se à altura do trapézio, apesar de ser a altura do triângulo ADE também, altura relativa à base DE. Tudo bem? Beleza. Vamos aplicar a fórmula da área do trapézio. A área de ABCD é igual a 1 meio, né? Vezes base maior, 4, mais base menor, 1, vezes a altura, 4 raiz de 2 sobre 3. Podemos melhorar isso, né? Aqui eu posso simplificar, vai dar 2 aqui, né? E aqui eu cancelo. Então, eu vou ficar assim, ó, com a altura do ABCD, que é o trapézio. Aqui é 5 vezes 2 dá 10, né? 10 raiz de 2 sobre 3. Como está em centímetros quadrados. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado do exercício. Deixe nos comentários, curta e compartilhe, e até a próxima videoaula.